Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é quarta-feira e nós iremos estudar História, depois Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 2 de setembro e nós iremos trabalhar o livro, página 87 a 89. Vamos lá? Você pode dar um pause no vídeo, terminar de copiar em seu caderno e abrir lá na página 87, onde diz no cotidiano da sala de aula. Muito bem, vamos lá? Então, gente, relembrando a aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre a rotina escolar, o que acontece na escola, né? O que acontece primeiro é a entrada, depois a professora faz a chamada, depois atividades, né? Então, nós estudamos um pouquinho sobre essa organização escolar, né? E agora, no cotidiano da sala de aula, né? Diz assim, na rotina escolar, o calendário é um importante instrumento para organizar tarefas e propor atividades. A gente se organiza muito quando temos um calendário, né, gente? De aulas, né? Dos dias da semana. Na segunda-feira, por exemplo, pode haver aula de matemática, enquanto língua portuguesa está programada para terça e quarta-feira. Isso é o que diz aqui no texto, né, gente? Não é a nossa realidade. Quinta-feira é o dia de arte e história. Já na sexta-feira pode haver uma atividade mais divertida, como contação de história. O fim de semana é o momento de fazer uma revisão do que foi estudado, descansar e brincar. Muito bem. Segundo parágrafo diz assim, cuidar da passagem do tempo também é importante no dia a dia escolar. Com certeza, né? A gente consegue se organizar quando a gente tem um cronograma. Por exemplo, na quarta-feira, a gente sabe que teremos aula de quê? História, depois português e ética e cidadania. Isso é um calendário que envolve a rotina escolar, não é mesmo? Assim como nos outros dias, o que vai ter primeiro, o que vai ter depois, né? O relógio marca as horas, minutos e segundos e ajuda a organizar a rotina. Porque as coisas levam um tempo, né? Às vezes a gente acorda em tal horário, daí a gente faz isso, faz aquilo. Os períodos da aula online demoram 1 hora, né? Às vezes demoramos mais um tempo ainda para fazer as atividades na videoaula, né, gente? E assim a gente pode se organizando, né? Assim, é possível programar a duração de cada atividade dentro e fora da sala de aula. Dessa forma, sabemos a hora da entrada, do lanche, da saída e de voltar para casa. Aí diz assim, anote no caderno um dia da sua rotina, dividindo a página em horas, minutos e atividades. Veja o exemplo a seguir. Então, aqui tem 6 e 15. 6 é as horas, 15 é minutos. E o que faz? Essa pessoa aqui, ela começa, ela levanta cedo porque ela estuda de manhã, né? Então, até ela acordar, se arrumar, tomar café, chegar na escola, ela acorda às 6 e 15. Vocês estudam à tarde. Então, que horas vocês acordam, mais ou menos? O que vocês fazem? Vocês colocam, então, no caderno o horário e qual é a atividade que vocês fazem. O horário e qual é a atividade, né? Que hora que vocês assistem as videoaulas? É de tarde, é de noite, né? É de manhã no outro dia? Como é que é essa rotina? Escrevam no caderno, tá, gente? Aqui tem um quadro falando sobre desperdício de papel, que é importante, né? Diz assim, você sabia que o papel é o material mais jogado no lixo? Uma enorme quantidade de cadernos, livros usados, jornais e revistas velhos, cartazes, folhetos, caixas de papelão, entre outros materiais, vai para o lixo todos os dias. Reúna-se com colegas e façam uma lista com ações para reduzir, reutilizar ou reciclar o papel descartado na rotina escolar. Então, aqui tem uma imagem, né? Árvores destinadas à produção de papel lá no Paraná. Então, o papel vem da árvore, né? Quanto mais a gente conseguir reciclar, reutilizar o papel, menos árvores serão cortadas, né, gente? Isso é sobre o meio ambiente. Então, você pode escrever também
abaixo dessa atividade, vocês podem colocar o que vocês têm de ideia para diminuir o consumo de papel. Usar verso, né? Para reciclar, não amassar o papel. Às vezes a gente amassa, não é bom, porque quebra a fibra do papel e não dá para reciclar. Então é bom a gente só dobrar ele e colocar na lixeira, que daí é mais fácil dele reciclar. E colocar na lixeira correta, né? Do lixo seco para reciclagem de papel. Se tiver aquelas coloridas, melhor ainda, né? Escolas indígenas. As escolas indígenas têm uma rotina um pouco diferente das escolas de quem não é indígena. Nelas, os alunos aprendem a língua indígena de seu povo e também o português. Além disso, aprendem a valorizar os costumes e as tradições para que eles continuem a existir e possam ser transmitidos de geração em geração. Muito bem, eles têm uma cultura diferente, um idioma que eles falam diferente, eles têm, né? É bem diferente da gente. Então, aqui tem uma imagem, ó, a escola até é parecida, ó, gente, com cadeiras, olhando para frente aqui. Aí tem, ó, é etnia Caiapó, em sala de aula na aldeia Moicaraco, em São Félix, lá no Pará. Então, são muitos indígenas ali aprendendo, ó. Deve ser algum cacique, né, ensinando. Número 1. Leia o texto abaixo, reproduzido de um livro escolar escrito por professores indígenas do Amazonas. Depois faça o que se pede. Olha só que bonito, ó, arara azul. Cada um de nós, ticuna, pertence a uma nação, Nakua, que em português também se pode chamar clã. Alguns animais e algumas árvores dão nome a essas nações. Assim, as pessoas sabem com quem devem e com quem não devem se casar. Assim é o costume deles, né, gente? As pessoas que se pertencem às nações de Havaí, Genipapo, Saúva, Buriti, Onça, só podem casar com pessoas que tenham nação de penas, Atiu, como Maguari, Mutum, Arara, Japó ou Galinha. Os filhos herdam a nação do pai. Desde o princípio foi assim. Letra A. Sublinhe no texto as palavras que mostram os diferentes nomes das nações indígenas dos Ticuna. Então, Havaí, Genipapo, Saúva, Buriti e Onça. São 1, 2, 3, 4, 5 nações indígenas dos Ticuna, tá? Esse aqui é o texto sobre eles. Letra B. Contorne no texto a expressão que indica que os costumes dos ticunas são passados de geração em geração. Então, diz assim na última linha ali, desde o princípio foi assim. Então, aqui traz um pouquinho sobre como que eles fazem, né, para se casar, com quem eles podem casar, com quem eles não podem, e desde sempre foi assim. Esse costume é passado de geração para geração, e diz aqui que desde o princípio foi assim. Então, circulem essa última frase. E letra C, que é só para falar, diz assim: na comunidade onde você vive, também existem costumes ou tradições? Conte alguma aos colegas e ao professor. Vocês têm? 89, calendário indígena. Então, olha só que os indígenas também se organizam com um calendário. Os indígenas também usam o calendário para marcar a passagem do tempo. No calendário indígena, os meses estão ligados aos ciclos da natureza e as estações do ano estão ligadas às atividades como colheita e plantio, por exemplo. Observe o calendário Pataxó, utilizado em escolas indígenas no município de Carmésia, em Minas Gerais. Olha só que interessante o calendário indígena. Olha só. Aí tem um desenho, olha só. Bem interessante, né, gente? Ó, novembro tem uma chuva. Com base no calendário Pataxó, faça o que se pede. O que mais chamou sua atenção nesse calendário? O que você achou interessante? Letra B. A escola em que você estuda marca a passagem do tempo da mesma forma que os Pataxó? Por quê?
a gente não seguia pelo tempo, né, gente? Pela colheita, pela plantação. Não, nós temos que cumprir os 200 dias letivos. Às vezes é calor, às vezes é frio, mas nós temos um calendário pré-definido que não é conforme a natureza, não é conforme as estações do ano, mas é conforme os dias letivos, que geralmente começa em fevereiro e vai até dezembro. Letra C, daí a gente vai deixar para um outro momento, tá, gente? Façam somente a letra A e a letra B. Bom trabalho. Agora vamos para português. Pegue o seu caderno de português, coloque a data de hoje. Hoje em português nós não iremos utilizar o livro. A prof vai enviar lá no plural algumas atividades para vocês fazerem que fala sobre plural. O que é plural? É quando é mais do que um, né, gente? Por exemplo, qual é o plural de porta? Portas. Qual é o plural de maçã? Maçãs. Qual é o plural de criança? Crianças. Então, lá no plural a prof está enviando, eu vou corrigir por lá mesmo. O número 1 diz assim: observe as palavras a seguir e assinale as opções em que todas as palavras estão no plural, que é mais do que um, né? A letra A diz assim: mesas, cadeirante, borboletas. Letra B: uniformes, cadernos, papelões. Letra C: livro, livrarias, livretos. E a última: pastéis, cintura, chinelos. Tá? Qual é a opção que todas estão no plural? Número 2. Crie uma frase no plural com as palavras bolos e sucos, camisetas e sapatos. Então, faça uma frase iniciando com letra maiúscula e ponto final, tá? 3. Passe para o plural. Arroz, tem umas que não mudam, tá, gente? Por exemplo, lápis. Eu comprei um lápis. Singular. Eu comprei 5 lápis. É a mesma coisa, não muda, tá? Então, a mesma coisa com arroz, ó. Passe para o plural. Arroz, pastel, feijão, anão, avião, escada. 4. Reescreva colocando sinais de pontuação. Marieta perguntou: o que é que cai de pé e corre deitado? E Paulinho respondeu: é a chuva. Então, faça com atenção lá no plural, a prof irá corrigir em breve, tá bom? Bom trabalho! Agora vamos para ética e cidadania. Pegue o seu caderno de ética e cidadania, coloque a data de hoje, 2 de setembro, e nós iremos registrar o seguinte. Em português, vocês podem colocar assim: atividade, em português, tá, gente? No plural. Esse aqui é na aula de português, tá bom? Que é sobre plural e pontuação, tá bom? Você pode escrever assim: sobre plural e pontuação. As atividades no plural é sobre isso aqui. Plural e pontuação. Agora, no caderno de ética e cidadania, escrevam a data de hoje. E nós vamos assistir um vídeo sobre o que nós conversamos na aula passada, tá? Que é pessoas com deficiência. Vocês lembram que a gente conversou na aula passada, né, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Então, hoje nós iremos assistir uns vídeos sobre isso, tá bom? Pra gente refletir um pouquinho, pra gente ver que todas as pessoas são iguais, merecem respeito igual. Algumas precisam de alguma ajuda, outras nem tanto, mas todos nós merecemos respeito, merecemos ser respeitados, não é mesmo? Então, super beijo da prof, bom vídeo, tá bom?
e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Muito bem, turma. Vamos continuar com o desafio. É a sua vez, Mônica. Vamos ver quem é. Ah, tá fácil. É o Cebolinha. Olas, como você adivinhou? Agora tenho certeza. Olas. Olas, pindalolas. Certo. Agora o próximo. Fácil. Pelo barulho de paçoca mastigada, sei que é você, Magali. Devia ter trazido Maria Mole. Próximo. Esse cheirinho só pode ser... Eu me rendo. Sempre saio perdendo nesse jogo. Certo, Mônica. Agora só falta um. Esse deve ser o radar. Então é você, Dorinha. Perfeito, Mônica. Legal, é assim que você percebe o mundo. Mesmo com limitações, pessoas com deficiência podem se adaptar e apurar outros sentidos. Assim podemos fazer qualquer coisa. Adorei esse jogo. Parece mesmo muito legal. Mas depois vocês vão jogar basquete comigo, né? Aê, Luca, demorou. Mas você sempre ganha. Deixa de manha, Cebola.